O tratamento para a dependência química no Brasil. O que faz um vereador? Ditadura e mídia são temas de discussão na Unisc. Bom dia! A droga hoje é tratada pelo Sistema Único de Saúde. O SUS oferece um período de desintoxicação de 21 dias. Após isso, muitos dependentes vão para comunidades terapêuticas, como é o caso da Recomeçar, comunidade no bairro Aliança, em Santa Cruz do Sul. A droga é um dos maiores problemas do Brasil hoje. A curiosidade e as amizades levam o futuro dependente químico a iniciar pela maconha. Existem inúmeros tratamentos, um deles é o da internação. Quando eles vêm para internar, eles precisam ter a motivação, o desejo, não pode ser contra a vontade deles. Claro que às vezes vamos dizer, a família meio que tem que dar um empurrão para que ele vá procurar essa ajuda e tem que, para nós, vir desintoxicado. Então, ele vindo aqui, ele é feito uma entrevista admissional com ele, vamos dizer, todo um contato, a inserção dele no programa de tratamento que é de 90 dias. E esse tratamento nosso aqui oferece, está baseado num tripé. Tá? Um aspecto é a questão da disciplina, que a vida deles estava completamente desregrada lá fora no tempo de uso. Então, para auxiliá-los, para ele poder se reorganizar na vida de novo, de imediato eles são informados do regulamento interno, dos deveres que eles têm, também dos direitos que eles têm e das consequências que têm quando não respeitam o regulamento interno. Pode ir até de uma advertência verbal ou escrita ou resultar numa alta disciplinar. O outro aspecto importante é a espiritualidade. A gente não fala em religiosidade, essa ou aquela religião. É ecumênico, qualquer religião, e aí se trabalha muito a questão da espiritualidade. Para o ex-dependente químico João da Rosa, o trabalho no CAPS AD o ajuda a ficar limpo. Que na verdade aqui dentro eu aprendi uma coisa assim, que eu tinha que evitar algumas coisas, né? E dentro delas amigos, entre aspas, né, da ativa e lugares da ativa. E foi o que eu procurei fazer, né? Quando eu saí daqui, na primeira semana que eu saí daqui, eu já me inscrevi no vestibular, né, na faculdade, passei e já na outra semana comecei a fazer, e hoje eu sou aluno do curso técnico de enfermagem, né? Já estou no último ano, me formando agora esse ano, né? Mudei as minhas amizades, reconquistei alguns amigos que eu tinha trocado pela droga, em casa também, né? Meu porto seguro, minha família, meus filhos, né? E espiritualidade, que é uma coisa também, acredito eu, que é muito importante, né? E assim a minha vida hoje ela é totalmente voltada à dependência química, né? Eu hoje trabalho no outro lado, né? Hoje eu também trabalho junto ao CAPS AD, né? Na área de promoção de saúde e redução de danos. Então, assim, eu fiz da minha doença alguma coisa assim que me ajudasse. Ao mesmo tempo, hoje que eu ajudo outras pessoas, eu estou ao mesmo tempo me ajudando, porque eu continuo envolvido, né, na questão de dependência química, de outras drogas e do álcool, né, assim, nessa tarefa de poder ajudar outras pessoas, assim como eu tive a ajuda, hoje eu estendo a mão para ajudar essas pessoas que precisam, né, que necessitam, né. O Ministério da Educação divulgou o resultado da primeira chamada do Programa Universidade para Todos, o ProUni. A partir de hoje, os candidatos devem se dirigir até a faculdade para a qual foram pré-selecionados, levando os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Para evitar contratempos, o candidato deve verificar o horário e o local no qual deve comparecer para a apresentação das informações. O prazo para que isso seja feito vai até o dia 24. A documentação necessária está disponível na página do ProUni. A segunda chamada está prevista para sair no dia 4 de julho. Vamos agora com o repórter Gregory Reis com as informações do vestibular de inverno da Unisc, realizado neste final de semana. Foi realizado neste sábado, no campus central da universidade, o vestibular. Os candidatos concorreram em prova única a mais de 1.000 vagas. Entre os 23 cursos oferecidos, houve quase 10% de abstenção. O curso de Cosmética
e Estética e os 6 cursos oferecidos por Educação à Distância foram cancelados, pelo motivo de inscritos insuficientes. Mas houve novidades, a oferta do curso de Engenharia Química. A prova foi composta por 60 questões e uma redação que esse ano tem os temas Relação entre Democracia e Participação Popular, Copa do Mundo no Brasil e Valor Ético entre as Pessoas. A lista de aprovados sairá no dia 18 deste mês no site da Unisc às 14 horas. Voltamos agora ao estúdio. Um dos cartões postais de Santa Cruz do Sul é tema de um projeto de lei encaminhado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores. A solicitação busca realizar um estudo para registrar as condições fitossanitárias e estruturais de 182 árvores da espécie tipuana ao longo do Marechal Floriano. Segundo o secretário do Meio Ambiente, João Wenzel, o termo de cooperação previsto entre o Executivo e as empresas Gabriel Berger Assessoria e Projetos Ambientais e Refloreste Reposição Florestal não representaria gastos aos cofres públicos. O secretário destaca a possibilidade de substituição das árvores, que têm cerca de 70 anos e ainda 50 anos de vida útil. A seguir, a previsão do tempo. O Grupo GT Memória organiza bate-papo sobre o envolvimento das ditaduras da América do Sul com o futebol. Nessa terça-feira, a Unisc foi palco de debates de grandes assuntos. No Diretório Central de Estudantes aconteceu um bate-papo sobre o futebol na ditadura. Com o título Chuteiras e Coturnos, o futebol na ditadura, o historiador Matheus Scolaldi fez a releitura do envolvimento das ditaduras na América do Sul com o esporte, usado como forma de propaganda. É interessante perceber assim, que tem um ditado popular que se fala no Brasil que futebol, política e religião não se discute. E como se esses 3 elementos eles fossem distintos uma coisa da outra. E, na real, eles estão o tempo todo sendo permeados na sociedade. Se nós analisarmos assim, a questão do período militar e a forma como o futebol acabou sendo, de certa forma, instrumentalizado enquanto um meio de propaganda do governo, é algo extremamente significativo. Na mesma noite ocorreu a palestra do jornalista Juremir Machado, com o tema Mídia, Regulação, Censura e Liberdade em Tempos Hipermodernos, no Memorial da Universidade. O autor de Django, A Vida e a Morte no Exílio e outros 26 livros falou sobre a diferença entre a mídia brasileira e estrangeira, citou exemplos de limites de audiências em outros países, como Estados Unidos e Alemanha, além de traçar um panorama para as próximas décadas. Eu tenho certeza que sim. Nós vamos passar por uma regulamentação, uma regulação arrojada de mídia. Certamente no futuro nós teremos uma legislação sobre propriedade cruzada de meios. E agora a Copa do Mundo. A seleção brasileira entra em campo amanhã para a sua segunda partida na competição. O jogo é contra o México, às 4 horas no Estádio Castelão, em Fortaleza. No Brasil, a dúvida é o atacante Hulk. Ele sentiu dores na coxa esquerda na vitória contra a Croácia e pode não entrar em campo. Em seu lugar, o técnico Filipão pode escalar o meia Bernard. Já os mexicanos, que também venceram seu primeiro confronto contra Camarões, apostam no talento de Giovanni dos Santos e no oportunismo de Peralta para saírem com os 3 pontos. No ano passado, Brasil e México se enfrentaram no mesmo estádio pela Copa das Confederações. A seleção brasileira venceu por 2-0 com gols de Neymar e Jô. Eles são eleitos pelo povo e pagos com nosso dinheiro, mas muitos sequer sabem a sua real função. Afinal, o que faz um vereador? Projetos de lei, pedidos de informação, indicações, requerimentos. A população talvez não saiba, mas essas palavras fazem parte da rotina de um vereador. Os nobres edis, eleitos pelo povo, são os nossos representantes no poder legislativo. A falta de informações e de acompanhamento da atuação de um vereador
faz com que muitas pessoas pensem que eles não trabalham. Mas os vereadores têm um papel fundamental na sociedade, como explica o diretor-geral da Câmara de Santa Cruz do Sul. O papel do vereador, fundamentalmente, a sua primeira função é legislar. Ela se comporta em 5 funções, as dos vereadores, que é legislar, fiscalizar, julgar. Ele tem um papel também administrativo e de assessoramento. Mas, como o próprio nome já diz, é poder legislativo, então o primeiro papel e o fundamental é o de legislar. Na área pública, diferentemente da área privada, o gestor público, digamos, o prefeito, ele só pode fazer, executar algo autorizado em lei. Enquanto que na área privada nós podemos fazer tudo o que a lei não nos proíbe. Então, da importância do poder legislativo é exatamente este. O executivo não pode comprar uma folha de papel se não tiver uma lei autorizativa aprovada na Câmara de Vereadores. Infelizmente, na nossa sociedade, a visão que a comunidade, que o povo muitas vezes tem, é um pouco diferente da realidade, o que e para que o vereador foi eleito. Então eles confundem que o vereador também tem o poder de realizar obras, de executar e, pior do que isso ainda, de pagar muitas vezes as contas. Tanto é importante o poder legislativo que ele é considerado o único poder com a capacidade de se auto-instituir. É aqui da Prefeitura que saem os principais projetos de lei que são votados pelos vereadores. São propostas que mexem com o cotidiano da cidade, como, por exemplo, a liberação de recursos para entidades, as subvenções sociais. Fomos às ruas para ouvir se o povo sabe mesmo o que faz um vereador. No meu entendimento, o vereador ele tem como função formular e aprovar as leis que teriam como objetivo trazer benfeitorias para os moradores do seu município. Mais ou menos, imaginamos que sim, né? Faz leis, fiscaliza o Poder Executivo, tem várias atuações, né? Acredito que sim. Eu acredito que o vereador ele trabalha na Câmara de Vereadores para cuidar, digamos assim, das leis do município, né? Ele vai, como é que eu posso dizer? Ele vai criar as leis, né? Olha, deveria fazer trabalhos para a comunidade, para nossa responder assim, tipo, as prioridades do povo, né? Representar a comunidade, né? O povo, os bairros, mais ou menos isso. Sim, acredito que sei, né? O vereador, ele ajuda a elaborar coisas para o município, coisas positivas, ajuda a verificar também o que está sendo feito, né, na sua área. É o que deveria, né? Mas nem todos é sempre o que fazem. 4 oficinas de informática gratuitas para idosos estão sendo oferecidas pela Unisc, através do projeto Unisc Inclusão Digital. Os conteúdos das oficinas serão navegação e comunicação, segurança para o computador, editores de apresentações e planilhas de texto. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de junho pelo telefone 3717-7468, das 9h30 às 11h30 da manhã. As oficinas irão acontecer no bloco 17 da Unisc. Vamos saber agora como fica o tempo para esta semana com a Cleonice. Bom dia, Cleonice! Olá, bom dia, Roberta. Depois de um final de semana com chuva, a segunda-feira começou com sol e muitas nuvens aqui na região. Mas as notícias são ótimas para essa semana que tem o feriado na quinta-feira. O sol deve predominar no mínimo até o próximo sábado. Porém, nem mesmo com tanto sol as temperaturas sobem muito. Isso porque uma massa de ar polar ingressou aqui na região no final de semana e não deve ir embora tão cedo. As mínimas nas madrugadas dessa semana não devem passar dos 5 graus. As máximas também não sobem muito, não ultrapassam os 18 graus esta semana. É isto, Roberta. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Cleonice. O Jornal em Pauta fica por aqui. Bom dia!